Tem uma cena que se repete sempre da mesma forma com diferentes nomes. Você sabe que merece mais. Você já leu sobre isso. Já falou disso com a sua terapeuta, com a sua amiga, com você mesma, dentro do carro, no chuveiro, na hora de dormir. Você já jurou que da próxima vez ia ser diferente e mesmo assim, lá está você de novo, aceitando uma mensagem morna no lugar de uma presença real, comemorando uma migalha que em qualquer relação saudável seria o básico, ajustando as suas necessidades para caber no que ele tem para te oferecer. E quando o dia termina e você fica sozinha com você mesma, vem aquela pergunta que machuca mais do que qualquer rejeição. Como é que eu permito isso comigo? Se essa é a pergunta que tem te perseguido, esse vídeo é para você. Porque hoje a gente vai parar de tratar o sintoma, que é aceitar pouco, e ir direto onde quase ninguém vai, na razão pela qual aceitar pouco ainda parece, no fundo, mais seguro do que pedir tudo. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. A minha missão é te ajudar a entender os padrões emocionais que te levam a repetir os vínculos que te custam caro, para que você possa finalmente construir relacionamentos que te façam bem de verdade. E antes da gente continuar, me ajuda a levar essa mensagem para mais mulheres. Clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Isso faz toda a diferença para o YouTube entregar esse conteúdo para quem precisa ouvir. E compartilha também com aquela amiga que você sabe que vive se perguntando: por que eu aceito isso? Às vezes a virada chega quando vem de fora. Tá combinado? E antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso desfazer uma ilusão muito poderosa. Porque é justamente ela que te mantém girando no mesmo lugar. A ilusão é essa, que você aceita pouco porque não sabe que merece mais. Que basta entender, ler, fazer terapia, repetir as afirmações e a aceitação cessa. Não é assim que funciona. Você não aceita pouco por falta de informação, você aceita pouco apesar da informação. Enquanto a gente não entender por quê, qualquer autoconhecimento vai virar coleção. Coleção de insights que não viram mudanças. A pergunta real não é por que você não sabe que merece mais. Você sabe. A pergunta real é por que merecer mais ainda não parece seguro para você? E é essa pergunta que esse vídeo vai responder. Antes da gente entender o porquê, eu preciso te mostrar como esse aceitar pouco aparece no seu dia a dia. Porque ele quase nunca aparece como eu vou aceitar menos. Ele aparece disfarçado. Forma 1. Você se conforma com promessas no lugar de fatos. Ele promete que vai mudar, promete que vai aparecer, promete que da próxima vez vai ser diferente. E você se contenta com a promessa como se ela já fosse o fato. Você vive na palavra dele, na intenção dele, no que ele vai fazer. E sustenta semanas, meses, anos com promessas que ele nunca cumpre. Porque cada nova promessa renova o estoque emocional que ele esgota. Forma 2. Você desconta o básico como se fosse bônus. Ele te liga. Ai, que fofo. Ele te leva para jantar. Ai, olha como ele me valoriza. Ele lembra do seu aniversário. Ai, tô tão sortuda. Coisas que em qualquer relação saudável são um piso e não um teto, que para você viraram presente. Você foi treinada a se emocionar com o que deveria ser óbvio. E é por isso que quando ele te dá o mínimo, você já se sente em dívida. Forma 3. Você ajusta sua necessidade para caber no que ele oferece. Você queria companhia regular? Aprende a se contentar com o que der. Queria saber se vocês têm futuro? Aprende a viver o presente. Queria que ele te apresentasse para os pais? Aprende que as coisas têm o tempo delas. Você não está construindo uma relação. Você está fazendo concessões silenciosas. Uma de cada vez. Até a sua necessidade original ficar irreconhecível. Forma 4. Você se cala no desconforto para não estragar o momento. Aconteceu algo que te machucou? Uma fala, um esquecimento, um gesto, e você decide não falar,
Para você não brigar, para não estragar o final de semana, para não fazer drama, você engole, sorri e segue. E a cada engolida, você se afasta um pouquinho mais de você mesma. Porque cada vez que você se cala, você ensina você mesma que o seu desconforto é menos importante do que a paz dele. Forma 5. Você reescreve o que aconteceu para que pareça menos grave. Algumas horas depois de algo que te doeu, a sua cabeça começa o trabalho. Foi mal interpretado, ele estava cansado, não foi tão grave assim. Você reescreve o roteiro até a versão final caber dentro do que você se sente capaz de aguentar. Essa reescrita parece autocontrole, mas não é, é proteção. É a sua mente fazendo o trabalho que ele não fez, de te poupar da realidade do que aconteceu. Se você se reconheceu em 3 ou mais dessas 5 formas, eu preciso te dizer, você não tá louca. Você tá vivendo um padrão e todo padrão tem uma razão escondida. E antes da gente ir à razão, eu quero te ouvir aqui embaixo. Das 5 formas, se conformar com promessas, descontar o básico como bônus, ajustar a sua necessidade, se calar para não estragar o momento, reescrever o que doeu. Qual é a que mais aparece em você hoje? Escreve aí. Só de você nomear, alguma coisa começa a se mexer. E eu leio cada um dos comentários. Agora a gente vai no fundo. Eu vou te entregar 4 verdades que ficam guardadas em silêncio. Porque elas envergonham, mas só nomeando elas você sai do ciclo. Verdade 1. Aceitar pouco é proteção contra ter nada. A sua estrutura emocional lá no fundo ainda funciona com essa equação. Se eu pedir tudo, posso perder tudo. Melhor garantir o pouco. Pouco é decepcionante, mas é conhecido. Tudo é o que você merece, mas exige que você arrisque ficar sem nada por um tempo. E até hoje, esse sem nada parece pior do que esse pouco. Não porque você é fraca, mas porque alguma vez na vida, sem nada, foi devastador para você. E a sua mente jurou nunca mais te deixar voltar lá. Verdade 2. O cérebro prefere a dor conhecida ao risco desconhecido. Sair de um relacionamento que te dá pouco, esperar por alguém disponível, exigir mais, isso é caminhar para o escuro. E o seu cérebro, que tem como função te manter viva, não quer o escuro. Ele quer a rota conhecida, mesmo que a rota conhecida te custe caro. Aceitar pouco não é fraqueza de caráter, é fisiologia. É o seu sistema nervoso escolhendo a previsibilidade da dor sobre a imprevisibilidade da liberdade. Verdade 3. Pedir tudo significa para você correr o risco de descobrir que não merece tudo. E essa é a mais dolorosa, porque enquanto você aceita pouco, você nunca testa a hipótese: eu não mereço mais. Aceitar pouco te poupa da verificação. No momento em que você pede tudo e não recebe, ou pior, pede tudo e ele vai embora, você precisa enfrentar a possibilidade de que talvez ele esteja certo. E essa possibilidade para uma mulher com a autoestima trincada é insuportável. Então é mais fácil nunca pedir. Manter a dúvida do que confirmar o pior. Verdade 4. Você foi ensinada que querer muito é egoísmo. Pensa nas mulheres da sua família. Sua mãe, sua avó, suas tias. Quantas delas pediram tudo? Quantas viveram de pouco e chamaram isso de serenidade, maturidade, abnegação? Você não herdou um cromossomo de aceitar pouco. Você herdou uma cultura. Uma cultura que ensinou que mulher que pede demais é difícil. Que mulher que exige muito fica sozinha. Que mulher inteira incomoda. E você, sem perceber, vem reciclando esse legado. E aqui tá a virada que eu preciso que você leve desse vídeo. Você não aceita pouco porque não sabe que merece mais. Você aceita pouco porque, no fundo, pedir mais ainda parece mais perigoso do que se contentar. E essa equação só muda quando você toca a raiz.
E não quando você grita afirmações no seu espelho. Aceitar pouco não é falta de amor próprio. É o excesso de medo do que vem depois do não. E aqui no canal eu tenho um vídeo que conversa direto com a Verdade 1 sobre por que mulheres incríveis aceitam migalhas afetivas. Vai aparecer um card aqui na sua tela agora. Então assiste depois desse, porque é exatamente o aprofundamento dessa engrenagem do pouco é melhor do que nada. E agora vamos ao que fazer na prática. 4 movimentos. Cada um descalibra uma das engrenagens que sustenta a aceitação de pouco. Movimento 1. Pare de chamar de exigência o que é necessidade básica. Você sabe o que acontece toda vez que você quer alguma coisa numa relação? Você imediatamente se julga exigente, difícil, intensa. E para evitar esses rótulos, você reduz o pedido. Quer presença, mas pede um pouquinho de atenção. Quer compromisso, mas pede mais clareza. Você quer respeito, mas você pede mais cuidado. Para! Necessidade não é exigência, pedir o básico não é cobrar demais. Movimento 2. Faça o teste da primeira vez. Imagina que tudo que você aceita hoje, alguém novo te apresentasse na primeira semana. As mensagens irregulares, a indisponibilidade, a indecisão sobre vocês, as justificativas, você aceitaria? Você daria continuidade? Se a resposta é não, você acabou de fazer o diagnóstico mais honesto possível. Porque o que você aceita hoje não é fruto do que ele é fruto do quanto a sua régua foi sendo descalibrada ao longo da relação. O teste da primeira vez devolve a régua original. Movimento 3. Pratique pedir antes do colapso. Você tem o hábito de só falar quando já não aguenta mais, quando a água já passou do pescoço. E quando você fala no colapso, sai descontrolada, sai com excesso, sai chorando. E aí ele te chama de instável e você acredita. Mas você não é instável. Você é silenciosa demais por tempo demais. Então pratique falar antes. Falar na primeira vez que dói. Falar na primeira vez que incomoda. Com clareza, sem ataque, mas falar. Cada um dos pedidos feitos antes do colapso é uma reconstrução da sua autoridade interna. Movimento 4. Reescreva sua régua sem comparar com a régua dos outros. Sabe o que mantém muita mulher aceitando pouco? A comparação. Pelo menos ele não me bate, pelo menos ele paga as contas. Você fica medindo o seu relacionamento pelos piores casos que conhece. E nesse padrão, ele sempre passa. Mas o seu padrão não é melhor que o pior. É o melhor para você. E o melhor para você é o que te faz sentir vista, segura, escolhida, em paz. E ponto. Sem comparativo. E se você sente que o lugar onde a aceitação de pouco aparece mais forte hoje é num quase relacionamento, num homem que age como namorado sem assumir, eu tenho outro vídeo aqui no canal sobre exatamente esse padrão. Vai aparecer um card agora. É a aplicação prática do movimento 2, o teste da primeira vez. No caso específico, do limbo afetivo. E antes da gente fechar, eu quero te ouvir mais uma vez. Dos 4 movimentos, parar de chamar de exigência o que é básico. Fazer o teste da primeira vez. Pedir antes do colapso. E reescrever a régua sem comparar. Qual é o mais difícil para você? Qual é aquele que só de pensar já te dá um aperto? Escreve aqui embaixo. Ler o que outras mulheres respondem é parte da cura. Você não tá sozinha e o comentário de outra mulher costuma trazer a frase que você precisava ouvir. E antes de encerrar, eu quero te deixar 3 coisas. A primeira, aceitar pouco não te faz uma mulher fraca, te faz uma mulher protegida. Você construiu um sistema de proteção que funcionou para te manter inteira durante um tempo em que não dava para pedir tudo. Esse sistema faz sentido, só que agora ele virou prisão. A segunda, parar de aceitar pouco não é começar a exigir muito. É começar a confiar que o que você precisa não é absurdo. Que ser vista todos os dias não é demais. Que ter clareza sobre o vínculo não é cobrança. Que ser escolhida com consciência não é exigência, é o piso. E a terceira, a mais importante,
A mulher que para de aceitar pouco não é a que ficou mais dura, é a que ficou mais honesta. Honesta consigo mesma sobre aquilo que sente. Honesta com o outro sobre o que precisa. Honesta com a vida sobre quem ela é. E quando você se torna honesta nesses 3 níveis, o tipo de homem que se mantém na sua vida muda. E não é por estratégia, é por presença. Você não aceita pouco porque é tudo o que você merece. Você aceita pouco porque ainda não acredita que merecer tudo é seguro. E se enquanto você ouvia esse vídeo você foi se reconhecendo, se você percebeu que o que sustenta a aceitação de pouco em você é mais antigo do que o homem da sua vida atual, vem de uma estrutura interna que precisa ser refeita por dentro. Eu quero te convidar para um próximo passo. No Amor Escolhido, meu curso, a gente vai juntas ao fundo dessa estrutura. Você vai entender de onde vem a sua régua interna. Qual crença está no comando das suas escolhas amorosas? E como construir na prática um posicionamento emocional que faz o pouco virar inaceitável para você. Não por força de vontade, mas porque a sua estrutura interna passou a saber no corpo que merece mais. O Amor Escolhido é para a mulher que cansou de saber que merece mais e quer finalmente sentir. O link tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E compartilha com aquela amiga que você sabe que vive se perguntando: como é que eu permito isso comigo? Talvez essa seja a resposta que ela estava esperando. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.